A Europa acaba de declarar guerra ao Bitcoin, pelo menos segundo o mais novo estudo publicado pelo Banco Central Europeu, vindo ali de dois membros, o Ulrich Binzeil e o Jürgen Schaff, que publicaram agora no dia 12 de outubro um documento que, se você olha os detalhes, ele é bastante agressivo em relação ao Bitcoin, mostra o que realmente a União Europeia está pensando sobre esse ativo, ou commodity, ou moeda, ou cada um vai ter uma interpretação diferente disso. Isso mostra um claro contraste em relação ao que pode acontecer nos Estados Unidos, que é um pouquinho mais crypto-friendly, digamos assim, principalmente com as afirmações do Trump em relação às suas intenções. Então seria interessante ver, se por acaso tiver uma mudança aí de governo nos Estados Unidos, qual que vai ser o contraste, o que isso pode significar para as criptomoedas, mas principalmente o Bitcoin. Então, segundo o documento, vou colocar aqui os principais argumentos, muitos deles são dos mais clássicos em relação a quem critica o ativo, né? Então ele fala ali como o Bitcoin tem um desempenho fracassado como meio de pagamento, porque ele foi criado como uma alternativa global para pagamentos, mas a União Europeia argumenta que essa visão não se concretizou, porque ele é raramente utilizado para transações legais do dia a dia, e a tecnologia é vista como lenta, cara e pouco prática para a maioria dos consumidores, segundo a União Europeia. E aí ele fala sobre a associação com atividades ilegais, né, que é uma das maiores críticas para quem usa o Bitcoin. Aí, quem é a favor do Bitcoin vai com certeza contra-argumentar de que o dólar e o euro também são usados para atividades ilegais, como evasão fiscal, etc. Eles também falam da volatilidade do preço, né, que faz com que isso seja um pouquinho complicado em relação a isso ser uma moeda estável. Fala sobre isso ser uma bolha especulativa, né, frequentemente comparado a bolhas especulativas que pode estourar a qualquer momento, e a União Europeia sugere que muitos investidores podem estar correndo risco de grandes perdas e que a valorização do Bitcoin é impulsionada pela especulação em vez de fundamentos econômicos. Fala também sobre a falta do valor intrínseco, né, diferente de ativos tradicionais, etc. O Bitcoin não gera fluxo de caixa regular, como aluguel, dividendos e juros, e também fala também de uma das críticas clássicas sobre o alto consumo de energia e impacto. Aí fala também sobre a insegurança e falta de proteções para investidores, que é uma das coisas que nos Estados Unidos está sendo cada vez mais discutida, né, na SEC, em relação até o tratamento. Hoje nos Estados Unidos o Bitcoin é tratado como commodity, né, não como security. E isso é uma coisa bem diferente, porque aí você não tem o tratamento como ações, mas você tem o tratamento como se fosse ouro, petróleo, algo que você pode lidar no mundo inteiro da mesma forma, né, como uma commodity de fato. Aí a Europa também, segundo esse documento, fala sobre uma percepção de uma economia paralela, não regulamentada, né, pela sua natureza descentralizada do Bitcoin, por isso que eles veem isso com ceticismo, e aí poderia criar riscos sistêmicos para o sistema, né, para o sistema financeiro como ele é hoje, que, se você parar para pensar, eles até têm razão para quem propõe o Bitcoin, que é justamente esse tipo de mudança de fato. E aí você tem críticas ao modelo Proof of Work, que é específico do Bitcoin, né, por ser, segundo eles, ineficiente e energeticamente caro, mas quem defende o Bitcoin vai dizer que é exatamente por isso que, por ser caro e ser difícil de ser produzido, que é exatamente o que dá o valor intrínseco. Fala sobre a interferência na política monetária, a redistribuição de riqueza injusta, né, concentrando em quem pega o Bitcoin primeiro, e aí fica cada vez mais difícil por ser escasso, etc. Então a Europa vai criando uma série de críticas, muito delas já conhecidas, né, de quem hoje estuda cripto, e também sobre a parte de ser difícil de regulamentar, talvez inclusive sendo a principal intenção. Então quem pensa como Bitcoin como algo fora do sistema pode justamente ver esse estudo como algo positivo, porque se o governo está reclamando porque ele tem uma dificuldade de fazer uma regulamentação, talvez seja exatamente essa a intenção de ser feita. Então isso vai ser bem interessante para ver o próprio futuro da Europa, mas é muito interessante você ver também que países como a Suíça, que não fazem parte da União Europeia, hoje tem uma quantidade enorme de mercado
do cripto crescendo, né? Cada vez mais, como se fosse um vale do silício dentro da própria Suíça, né? No cantão de Zug, onde você vê várias startups nesse aspecto também. Só cabe mencionar aqui. Então pode ser interessante também ver, principalmente porque a Suíça faz parte, pelo menos na geografia, né? Está no coração da Europa, apesar de ser um buraco no mapa da União Europeia. E aí é interessante ver que eles falam sobre a dificuldade do monitoramento de transações e identificação, né? Então, para lidar com o anonimato das transações do Bitcoin, a União Europeia propôs a criação de sistemas que exigem identificação para todas as transações de criptoativos, dificultando o uso de criptomoedas para atividades ilícitas, né? O famoso KYC, Know Your Customer, ou seja, cada vez mais documentos, que quem propõe Bitcoin é radicalmente contra, né? Qualquer pessoa que... Não, obviamente nem todo mundo, mas quem defende o Bitcoin pela parte do anonimato, obviamente não vai gostar nada disso. Implicações na tributação, né? A União Europeia busca garantir que as transações de Bitcoin sejam devidamente registradas e tributadas, fechando lacunas fiscais que permitam a evasão fiscal por meio do uso de criptoativos e as restrições à mineração em países membros, ou seja, alguns países da União Europeia estão considerando restrições severas à mineração de Bitcoin e até mesmo proibições totais da atividade devido a, segundo eles, o impacto ambiental e ao consumo desproporcional de energia. Então você consegue, obviamente, achar ali, dizer que a minha preocupação é sobre a ecologia, né? Então sobre a salvar o mundo não usando uma quantidade muito grande de energia. E aí você tem também a parte da educação financeira e conscientização. Então a União Europeia está investindo em campanhas de educação financeira para alertar os consumidores sobre os riscos associados ao investimento em Bitcoin, desmistificando as promessas de lucro fácil, conscientizando sobre os perigos potenciais. Mas a grande defesa, no final, como substituição do Bitcoin, são as CBDCs. Os Central Bank Digital Currencies, ou seja, as moedas eletrônicas criadas por esses bancos centrais, que são, para quem conhece, né, principalmente as principais propostas de moedas de Banco Central são aquelas que permitem a sua programação, certo? A programabilidade dessas moedas, ou seja, onde o criador das moedas vai definir como elas vão poder serem usadas. E obviamente que isso vem seguido de uma série de críticas da própria população em relação à sua privacidade. Então é exatamente esse contraste, mas fica muito interessante de mostrar agora que não é uma guerra velada, é uma guerra literalmente clara, de que as criptomoedas não são bem-vindas em território europeu, mas ao mesmo tempo, caso você tenha um contraste daqueles que vão aceitar as criptomoedas, vai ser bem interessante ver se talvez, principalmente depois de mais de uma década, né, de uma indústria que vem crescendo cada vez mais, empresas que já estão focadas nisso, como que os países que adotam vão se diferenciar dos países que não adotam. E você tem vários níveis de adoção, os mais extremos, como El Salvador, até aqueles que podem ser os próprios Estados Unidos, né? Então o próprio Trump vem falando isso em campanha de que quer transformar os Estados Unidos num paraíso cripto, a defesa total da propriedade de Bitcoin, por exemplo. Então esse contraste, caso isso aconteça, vai ser bem interessante de ver para onde vai esses tipos de investimentos. Então, vamos aguardar, obviamente, a cena dos próximos capítulos, como sempre, mas é mais um passo que a Europa tem em relação a tarifas, a fechamentos, a regulamentações, baseando-se na proteção dos usuários do sistema financeiro e também de como eles veem, de fato, o futuro do dinheiro pela sua própria ótica.